Nessa vida, os homens e as mulheres se casam, mas aqueles que forem considerados dignos da ressurreição não se casarão e nem elas se darão em casamento. Olá, meu querido, que Deus abençoe você. Eu sou Guilherme Maia e eu quero refletir com você o evangelho deste domingo, dia 10 de novembro de 2019. E o evangelho diz o seguinte: naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, Moisés deixou escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve se casar com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nessa vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também os indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, pois todos vivem para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, durante toda essa liturgia desse domingo, nós temos da igreja uma grande aula sobre a teologia do corpo. No Evangelho, Jesus é questionado pelos fariseus. Os fariseus questionam Jesus quanto à ressurreição. Eles não acreditam na ressurreição. E Jesus ensina para os fariseus sobre a ressurreição e sobre a escatologia. O que significa escatologia? A nossa vivência depois da volta de Jesus, depois da sua segunda vinda gloriosa. O que é o plano de Deus para cada um de nós? Cada um de nós somos eternos. Nós fomos criados por Deus para a eternidade. Mas devido ao pecado original, a gente até então vive numa situação temporal, que iremos morrer, mas depois iremos ressuscitar na segunda volta de Cristo. Iremos viver com Ele na glória para sempre. Como que se dará isso? Jesus explica que nessa segunda vinda, quando nós ressuscitarmos, não haverá necessidade de casamento entre homens e mulheres. Por que Jesus quer dizer isso? Por que ele fala dessa necessidade? Porque ele será o esposo da esposa que é a igreja, que somos nós. E haverá ali um casamento do cordeiro com a sua esposa, a igreja. Esse casamento significa a completude, significa o complemento das nossas necessidades. Logo então, o casamento para nós, nessa terra, nesse período temporal, é uma necessidade de santificação. É uma necessidade de edificar, de crescimento, de santidade. O homem assume a sua mulher num sacramento de serviço. Falta ali a presença de Deus, falta ali o amor de Deus. E esse amor, em partes, também é preenchido pelo amor da esposa. E é também ali oferecido pela esposa uma santificação, ou seja, o marido santifica a esposa, ele educa a esposa, ele corrige a esposa, ele ajuda a esposa a crescer, corrigindo os seus defeitos e ajuda ela a crescer santificando. E a mulher da mesma forma, faz isso com o marido. Ela ajuda no casamento a ele ser uma pessoa melhor. Então ali há uma necessidade de edificar e de santificar. Por isso que no casamento,
homem e a mulher são uma só carne. O que falta no homem é completado pela mulher, e o que falta na mulher é completado pelo homem. Por isso que na vida eterna, como Deus estará conosco, melhor dizendo, como nós estaremos frente a frente com Deus, como diz São Paulo em uma das suas cartas, lá em Coríntios, ele fala que hoje vemos de forma embaçada, mas depois nós veremos como ele é, face a face. Como nós estaremos com Deus, não haverá mais essa necessidade que nós temos hoje de completar um ao outro, como acontece no matrimônio. Por isso que Jesus vem nos ensinar sobre essa ressurreição. Quando nós ressuscitarmos no corpo glorioso, e há uma necessidade de um corpo, tá? Senão, porque aí é um Deus dos vivos e não dos mortos. Se não há corpo, se não há ressurreição, que é o retorno do espírito ao corpo, nós somos um fantasma. E nós não somos espírito, nós somos corpo, alma e espírito, como ensina São Paulo na carta aos Tessalonicenses. E a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho na primeira leitura também. Como há essa necessidade, então a gente precisa desse complemento. O homem precisa da mulher e a mulher do homem. Quando chegar o dia da ressurreição, ressuscitaremos, iremos para Cristo e não haverá mais essa necessidade. Então a nossa realidade aqui ela é temporal. Por isso que quando uma pessoa fica viúva, ela pode casar novamente. Por quê? Já terminou ali o sacramento do matrimônio. Já cumpriu-se ali. Ninguém fica casado com uma pessoa que faleceu, com um defunto. Não existe isso. Então, por isso que pode, depois que a pessoa fica viúva, ela pode de novo começar uma nova história, começar um sacramento do matrimônio para novamente edificar e santificar a esposa. E da mesma forma, a esposa com o marido. E quando Jesus vai falar dessa ressurreição, a gente pega lá no livro de Macabeus, capítulo 2, a partir do versículo 7, que é a primeira leitura desse domingo. Nessa primeira leitura desse domingo, nós vamos falar a história de 7 irmãos que foram presos com a sua mãe e eles foram torturados ali por um rei, aonde que queria que eles comessem carne de porco. E naquela ocasião, aquilo era ilícito, proibido, era contra a vontade de Deus. E eles não comeram, morreram 7, foram martirizados. E o interessante é que quando a gente pega no versículo 11, o terceiro irmão diz, na hora que ele é torturado, cheio de confiança, do céu recebi esses membros. Por causa da lei dos homens eu os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. Ele apresenta ali as suas mãos para o rei. Ou seja, eu recebi esses membros, meu braço e minhas mãos. Por causa da lei dos homens eu os desprezo, porque eu sei que no céu eu receberei de novo esses membros. Ou seja, nós ressuscitaremos no nosso corpo glorioso, um corpo que não se machuca, um corpo que não se fere, um corpo que não é tomado pelo pecado original, como é o nosso corpo, mas assim ali um corpo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas que se dizem cristãs acreditam em doutrinas que são totalmente diferentes do cristianismo. Como a gente tem doutrinas ligadas à reencarnação, doutrinas ligadas à espiritualidade que não tem o espiritismo, que não tem nada a ver. Nós ressuscitaremos nesse corpo, e no mesmo corpo, e na mesma identidade. Nós não mudaremos de vida, nós não mudaremos de identidade. Olha, hoje nessa vida eu sou um homem, na vida seguinte eu sou uma mulher, na outra vida eu sou uma planta. Não, nós temos uma identidade diante de Deus. E nós continuaremos com essa identidade. E não há necessidade de se reencarnar novamente. Não. Jesus nos ressuscitará no nosso corpo, estaremos diante dele. Nós, cristãos, acreditamos na ressurreição e não na reencarnação. São coisas totalmente diferentes. Um outro grande exemplo claro disso, já que a gente está tocando nesse assunto, quando Jesus ressuscita e aparece aos apóstolos, e eles
e ele pesca, os apóstolos tinham acabado de pescar, e ele assa os peixes e come com os apóstolos. Um fantasma não tem fome, um fantasma não tem necessidade. Quem tem necessidade de se alimentar é alguém que tem um corpo físico. E Tomé não está com eles. Depois, Tomé ainda desafia os apóstolos, né? Fala, olha, eu só acredito se eu ver e colocar o dedo ali na chaga. E depois Jesus aparece para eles novamente e fala com Tomé, coloca seu dedo aqui na minha chaga, ou seja, é o mesmo corpo que tinha sido crucificado, estava ali ressuscitado. E fala, coloque também o dedo no lado, era o mesmo corpo. Então Jesus vem nos ensinar, e a igreja vem nos ensinar com essa liturgia deste domingo, a nossa realidade futura, que é a ressurreição, estarmos diante de Deus aonde não haverá mais nenhuma necessidade. Não haverá mais fome, não haverá mais sede e não haverá uma necessidade nem mesmo do casamento, porque Deus completará todas as nossas necessidades. E eu quero convidar você, nesse domingo, vá à Eucaristia, receba ali o corpo e o sangue do Senhor, alma e divindade. Receba ali Jesus se doando por inteiro, para que possa completar o que falta ainda em nós, até o dia da ressurreição. Porque Ele mesmo diz, ressuscitarão e estarão no céu aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Convide a sua família e faça isso. Participe da Santa Missa nesse domingo. Participe da Eucaristia. E eu convido você também a se inscrever no nosso canal, Projeto Famílias Restauradas. Se inscreva, ative o sininho, toque no botãozinho do sininho para você receber as próximas notificações e compartilhe com aqueles que você ama. Que Deus abençoe você.